Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, no nosso canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Pessoal, continuando então, no nosso curso de inspeção de controle de controle de qualidade, estávamos aí nas últimas aulas comentando sobre metrologia, Então, vimos nas primeiras aulas todo o contexto histórico, a evolução da metrologia, os sistemas que foram criados para trabalharmos com as medidas. Vimos nas últimas aulas sobre instrumentos, tá? E hoje eu quero fazer uma referência deste contexto da metrologia com a área da inspeção e também aquilo que nós já havíamos combinado, vou trazer no final da aula de hoje alguns videozinhos que nós gravamos aqui, demonstrando alguns instrumentos, É o básico, o paquímetro, o micrômetro, para vocês terem uma percepção melhor do que nós vimos nos esquemáticos e nas imagens também. É mais para quem aí não conhece, nunca teve contato com o instrumento. Beleza? Desde já, agradeço aí a presença de vocês, vocês que estão chegando aí na nossa live. Uma boa noite, deixem o seu comentário, um abraço a todos aí que nos acompanham, a nossa turma de Angola, espero que esteja aí gostando das nossas aulas, Pastor, e vocês que nos acompanham aí sempre, o Daniel, Bem, um abraço a todos aí. Ok? A mesma dinâmica, deixem nos comentários aí as suas dúvidas, e nós vamos trazendo aí as respostas aqui na nossa live ou depois em outro momento, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos verificar aqui a nossa aula de hoje. Vamos compartilhar, Então, hoje estamos aí, praticamente fechando a parte básica de metrologia, nesta quinta aula, Então, nós vamos falar um pouquinho da parte de inspeção, e metrologia. Deixa eu só pegar a ferramenta aqui para a gente, marcar, trabalhar aqui com marca-texto aqui, beleza. Então, vamos fazer essa relação de inspeção e metrologia, alguns comentários breves, tá bom? E depois nós vamos liberar alguns videozinhos sobre as práticas de medição e leitura de paquímetros e micrômetros, tá bom? Brevemente, porque nós já vimos isso também na aula anterior, Pessoal, primeiramente, quando nós falamos de inspeção, temos que defini-la primeiramente, Então, nós sabemos que a inspeção é um conjunto de procedimentos, tá? E esses procedimentos, claro, procedimentos técnicos, ou seja, ele tem ali um padrão, Eles têm como finalidade classificar um produto ou um lote, se ele vai ser aceito ou rejeitado. Se falamos em inspeção, temos essa visão, ou aceitação ou rejeição, tá? Disso já podemos fazer aí uma interação de tudo que nós vimos até agora, de desenho técnico, de tolerâncias dimensionais e da metrologia, tá? Então, agora é o momento de nós relacionarmos de vez, o conteúdo básico com o que nós temos como foco, que é o curso Inspetor de Controle de Qualidade, tá? Se dentro da definição nós vimos que existe essa finalidade de aceitação ou rejeição, onde nós vamos aplicar esse conceito, tá? Eu já havia também feito algumas prévias, nas aulas passadas, mas um inspetor de controle de qualidade, ele pode trabalhar com os produtos já acabados,
tá? Durante o processo de fabricação desse produto, antes dele ser efetivamente acabado, tá? Porém, ele pode ser ainda, né, antecedente ao processo de fabricação, lá no recebimento de materiais. Ou seja, do recebimento à finalização do produto, nós temos a ação do inspetor, ok? E podemos também tratar do objetivo, tá? O inspetor vai determinar se existe uma conformidade, ou seja, se está dentro do projeto ou não, ou seja, se está dentro das especificações, tá? E para isso ele necessita gerar informações, ou seja, trabalhar com relatórios. E dentro desse relatório, muitas vezes, já vai ser tomada as ações corretivas, ou seja, está tendo muito, né, erro no processo, o que está acontecendo, como vai ser a tratativa, tá? Ok? Ainda não é o momento de nós especificarmos, detalharmos muito, né? Mas na sequência nós vamos entrar aí, né, em alguns processos de fabricação, vamos abordar esse tópico em breve, tá? Então, como que seria ali um resumo, um fluxograma, né, da ação da inspeção, tá? Primeiro, vem a interpretação, tá? Então, o inspetor tem que ter conhecimentos teóricos, né, para ter uma base para fazer uma interpretação, né, de uma situação, ok? Sendo interpretado, né, vai ter uma determinação, ou seja, ele tem que reconhecer o que ele interpretou, tá? Para que, enfim, ele possa dar um parecer, ou seja, o seu julgamento, que é o critério aceito ou rejeitado, tá? Então, primeiramente, né, ele tem que conhecer ali, né, a questão básica para poder interpretar. O que ele precisa saber para fazer uma boa interpretação? Ele precisa saber a nomenclatura, ou seja, a terminologia que vai ser utilizada. Então, nós vimos na aula passada, por exemplo, a terminologia VIM, ou seja, um vocabulário específico de metrologia, tá? Ele tem que determinar, ou seja, ele tem que reconhecer o que está sendo executado, não somente interpretar, tá? Porque a partir do momento que ele determina uma situação, né, como referência, que ele vai conseguir julgar, ou seja, aprovar ou rejeitar, tá? Dando o seu critério, né, que dentro desse julgamento nós temos ali possíveis NCs ou não conformidades, né? Aí nós podemos dar uma tratativa para cada não conformidade, tá? É aqui nesse tópico, nesse ponto, né, que entra a interação do inspetor com a engenharia, com a supervisão, com o líder de produção, porque é o inspetor que vai dar o seu parecer, o seu julgamento naquele produto, tem que especificar o porquê, né? Ou seja, por que ele reprovou a peça? Por que ele reprovou uma solda? Por que ele reprovou um material, né? No recebimento, estava sem documentação. No processo de fabricação, esqueceram ali de fazer uma soldagem, fizeram uma soldagem errada. Um produto acabado, teve um erro dimensional, montaram uma peça errada, né? Montaram uma chapa errada. Enfim, alguns exemplos superficiais para vocês terem uma noção do que seria esse tratamento. Por exemplo, uma solda pode ser refeita, tá? Uma peça poderia ser desmontada, ou teria que ser desbastada por usinagem para ter uma tratativa, ou poderia ter, pelo contrário, ter que ter um tratamento de enchimento, por exemplo, tá? E tudo isso nos leva a um registro. Não comentamos muito, mas a partir desse momento nós vamos comentar mais sobre relatórios. Normalmente o inspetor está ligado com essa parte burocrática de relatórios, tá? Relatório dimensional, para coletar as medidas dimensionais,
por exemplo, tá bom? E quando a gente fala em inspeção, né, muitas vezes nós temos uma inspeção que é 100%. Dependendo do processo, dependendo do produto, é fácil fazer uma inspeção 100%. Se você fabrica 10 peças por dia, né, ou até mesmo um pouco mais, nós conseguimos fazer uma análise de todas. Mas a partir do momento que você tem 1.000 peças, 10.000 peças, como por exemplo porcas, parafusos, enfim, outros elementos em grande volume, aí nós entramos num outro quesito que é a inspeção por amostragem, que é, né, também uma técnica para se trabalhar na inspeção, ok? E aí, dentro dessa inspeção, nós temos aí, né, características, por exemplo, dimensionais a serem controladas. Eu posso estar utilizando a metrologia dentro desse processo, tá? É isso que nós vamos chegar nessa análise, nessa perspectiva que nós estamos analisando da metrologia com a inspeção, ok? Claro, o intuito ainda aqui, né, o objetivo é que se aceite ou se rejeite um lote, seja em 100% ou seja em pura amostragem, tá? Ok? Fazendo um grande resumo, né, podemos chegar aqui numa visão geral de um planejamento de inspeção. Primeiro, né, o que inspecionar? Eu inspeciono de acordo com um procedimento e nesses procedimentos eu tenho que ter, no mínimo, as características desejadas e as especificações. Como que eu inspeciono um eixo se eu não sei as especificações da medida? Vamos recapitular. Falamos em tolerâncias dimensionais dos ajustes, lembram? Falamos lá, bem no finalzinho do desenho técnico, de, né, acoplamentos, né, ajuste com folga, ajuste com interferência, né? Eu preciso saber essas características para fazer o controle dimensional, tá? Por outro lado, por que inspecionar? E quando? Né? Normalmente, o processo, né, a indústria tem pressa. Então, o mais rápido possível, tá? Mas não na correria, seguindo procedimentos. O mais rápido possível dentro dos procedimentos estipulados, tá? Normalmente é feito antes de uma operação, né, posterior. Então, a inspeção tem que ser no devido momento. Após ser executada uma atividade, você faz a inspeção e depois você faz outra atividade, tá? Então, muitas inspeções têm o requisito de serem feitas antes da inspeção. Vou dar um exemplo bem, né, específico. Vou analisar uma solda. Como que eu analiso a solda depois da pintura? Não tem como, eu tenho que analisar antes. Entendeu? Como que eu analiso um eixo depois de acoplado? Não tem como, tem que ser antes. Tá? E isso pode acontecer também quando eu tenho ali vários box, né? De um box para outro ou de uma seção para outra, que é o caso da pintura, por exemplo. Tá? Ok? Também tem outro quesito aqui que nós podemos considerar, que é o transporte, né? As embalagens também são requisitos aí, dependendo do equipamento, tá? Se for um equipamento sensível, tá? Na área de elétrica, pode ser que vocês não conheçam muito, mas tem o problema da estática. Componentes eletrônicos têm embalagens específicos antiestáticos, para não danificar o aparelho. Tá? Vocês já viram um símbolo triangular com um raio no meio? Né? É um símbolo que nós chamamos ESD, né, em inglês. Equipamentos eletrônicos suscetíveis aí, né, frágeis ao próprio impacto da mão. A mão pode ter cargas, né, positivas, eletrostáticas, que podem danificar o aparelho. Acontece muito em peças de computador, tá? Peças de computador são muito frágeis, aí precisam ter um cuidado, tá bom? Não vamos entrar na questão de elétrica também,
Vamos fixar um pouquinho mais em metrologia. Mas só para vocês verem que é muito ampla a inspeção, né? Nós vamos fazer uma análise com a metrologia, mas ela cai em vários setores, tá bom? Uma outra questão que nós podemos evoluir aqui é por quem deve ser inspecionado, tá? Então, quem inspeciona, né? Ou onde se inspeciona, né? No caso aqui, né? Dentro do processo, o próprio operador pode fazer a medida. Por exemplo, quem faz a usinagem, ele mesmo faz a medida, né? Junto com o operador da usinagem, pode ter um inspetor fixo ali. Ele só fica na usinagem. Mas eu posso ter um inspetor que trabalha em vários setores. Ou seja, o operador pode fazer medidas, pode ter um inspetor específico que pode fazer medidas, pode ter um inspetor geral que pode fazer medidas, ou posso ter um inspetor que requer um grau de qualificação. É aqui que nós entramos com cursos específicos. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, nós temos um sistema que chama SNQC. É um organismo, né? Que é um Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas, que inclui diversas modalidades de inspeção. Então, é dentro desse sistema que nós incluímos o inspetor de líquido penetrante, inspetor de partícula magnética, inspetor de ultrassom, tá? Inspetor de controle dimensional de caldeiraria e tubulação. O curso de inspetor de controle de qualidade é um curso livre, introdutório a toda essa questão. Ele é básico. Ele é um pré-requisito para você entrar na área de inspeção e posteriormente obter um grau de qualificação, ou seja, até mesmo um registro específico, tá? Tranquilo? Bem, é um assunto amplo, eu não vou entrar nessa questão, nós somos aí uma escola reconhecida dentro desse sistema, mas não vamos aprofundar muito nisso neste momento. Por quê? Nós queremos chegar nesta pergunta aqui, ó. Com que instrumentos vamos inspecionar? O que vamos utilizar? Tá? Vai ser em cima de uma amostra? Quanto amostrar? Né? Primeiramente, quando falamos em instrumento, vai depender da característica que eu vou analisar e também vai depender do material. Tá? Então, que tipo de material que eu vou analisar? Né? Quais são as características físicas desse material? Eu vou fazer uma medição de espessura, eu vou fazer que controle? Um controle do próprio material, um controle de químico, tá? De ferramentas e recipientes, nós já vimos que vamos utilizar para algumas medidas trenas, réguas graduadas, paquímetro, micrômetro, diversos tipos de micrômetros, né? Micrômetros internos e outros instrumentos como, por exemplo, goniômetros, né? Torquímetros, quando falamos em torque, né? Manômetros, quando falamos em pressão, né? Termômetros, se falamos em temperatura. Enfim, comentamos durante as últimas aulas sobre vários instrumentos, né? No quesito como e quando amostrar, ainda não é o momento de nós aprofundarmos, mas só para vocês terem uma ideia, né? Existem normas internacionais da ISO que estipulam aí procedimentos para se fazer aí, né, a amostragem, tá? E normalmente aqui no Brasil, essa ISO, né, ela resultou numa NBR, tá? Aqui a nossa NBR que representa essa ISO é a NBR, deixa eu colocar aqui, 5426, tá? 5426, tá? É uma NBR que fala de inspeção por amostragem por atributos, é 5 aqui, tá? 5426, beleza? Vamos seguindo mais um pouquinho, tá? Então, quando nós falamos na área de inspeção, nós estamos falando de equipamentos, tá? E a inspeção de equipamentos vai desempenhar, como dito aqui,
um papel fundamental na segurança, qualidade e eficiência das operações industriais, ou seja, né, nós estamos falando dos processos, ok? Nessa rotina profissional, né, nós precisamos que esses inspetores e essa equipe que trabalha tenha um pouco de experiência e qualificação, tá? Para conhecer o equipamento, para conhecer o processo. E é aqui que nós vimos que, para se obter uma equipe profissional, tanto experiente como qualificada, requer a aplicação dos princípios da metrologia que nós verificamos anteriormente, bem como a utilização desses instrumentos de forma adequada, tá? Ok? Ainda, né, podemos ressaltar então o papel da metrologia. É dentro dessa questão da metrologia que nós vamos verificar os padrões, tá? Essas diretrizes para a realização dessas medidas de forma confiável, que eu já havia comentado, lembra? Nós temos que ter ali, né, conhecimento tanto da matemática quanto da trigonometria. Por exemplo, tem que saber o que é um ângulo aberto, o que é um ângulo reto, né? O que né, um sistema inglês, um sistema métrico, um sistema ISO, tá? Eu preciso saber o que é uma resolução, né? Uma tolerância, ok? Então, esses princípios metrológicos, né? Dentro desses princípios, eu já tinha comentado também a rastreabilidade das medições, relatórios, calibração dos instrumentos, em cima de padrões nacionais e internacionais. Porque é isso que vai garantir ali, né, a validade, a veracidade desses resultados. Tá? Então, realmente é uma questão praticamente burocrática, ou seja, rigorosa. São princípios rigorosos. O que eu quero ressaltar também? Um inspetor deve sempre colocar esses princípios acima de tudo, tá? Eles não podem ser omissos com o processo. A área da qualidade é muito cobrada de ser, né, confiável, tá? Tem uma confiabilidade nesses resultados, ou seja, o inspetor tem que ser independente, né, da produção. Porque se você estiver amarrado com a produção, você vai ficar, né, sujeito aí a condições, né, favoráveis à produção e desfavoráveis à qualidade. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, bem, eu quero ir, né, na aula de hoje, eu quero liberar alguns videozinhos, né, e ressaltar aí como que é na prática. Tá? Então, na prática, para se fazer aí a leitura, o que nós precisamos conhecer? Precisamos conhecer a matemática, já vimos isso nas aulas passadas. Precisamos conhecer os procedimentos para se utilizar os instrumentos. Tá? Precisamos saber um pouquinho aí da dinâmica aí, né, de ângulos, por exemplo, o que é um corpo de prova, dos instrumentos, né? Eu preciso saber ali, né, do sistema. Aqui, por exemplo, um exemplo de um sistema angular, tá? E para isso nós vamos, na aula de hoje, fazer um fechamento da mesma maneira que nós fizemos, né, em desenho técnico, tá? Então, o que eu peço para vocês, né? Eu vou cortar nossa aula de hoje para liberar esses videozinhos, tá ok? Esses vídeos já foram gravados, né? Aí eu vou pedir para vocês deixarem as suas dúvidas, né, no chat online que vai ficar aberto, beleza? E antes de mais nada, né, eu já quero, né, antecipar, tá? Vamos fazer aí, né, essa finalização desse contexto básico de metrologia, tá? Em cima do material que já foi passado.
E nessa quinta-feira nós já voltamos aí, né, com um novo tópico relacionado aí ainda com metrologia e com a área de inspeção. Então hoje foi praticamente uma finalização, mas uma introdução a um outro contexto que nós vamos prosseguir na próxima aula. Tranquilo aí? Bem, vocês que estão nos acompanhando aí, desde já agradeço, tá bom? As mensagens aí no nosso chat online. Quem está nos acompanhando aí, já deixa seu nome aí, seu, né, boa noite, quem é de Angola, boa tarde, quem é aqui do Brasil, tá bom? E esqueci de pedir para vocês, compartilhem aí o link da nossa live também e deixem o seu, né, o seu like, o seu joinha aí, beleza? Então, vamos lá, vamos dar sequência e seguir para nosso videozinho, tá bom? Ok, vamos lá então, né? Como a gente havia, né, falado, vamos fazer aqui a demonstração de alguns instrumentos, né, que nós temos aqui, conforme nós vimos na teoria, ok? Então, a princípio, nós temos as trenas, né? Temos aqui, né, uma trena plana, ok? Nós vimos que são instrumentos aí muito utilizados, tá? A trena de fita, ou trena chata plana, tá? Uma, né, é utilizada para medidas lineares e essa daqui, né, para circunferenciais, tá? Consigo pegar circunferências, né? E alguns outros instrumentos que nós temos aqui, né? Goniômetro ou medidor de ângulo, tá? Nós vamos verificar também, ok? O paquímetro, nós vamos fazer a leitura, né, do paquímetro, conforme nós vimos ali como que nós utilizamos. Repare então, né, que, né, os instrumentos devem ser protegidos, né? No caso aqui, esse instrumento, ele tem a sua, né, bolsinha aqui, né, para armazenagem, tá? Alguns outros instrumentos, eles podem ter, né, a sua caixa, né? Claro, esse outro paquímetro aqui, né, ele vem acomodado aqui numa caixa. O importante é, né, o instrumento ele deve estar sempre, né, preservado, tá? Quanto à sua integridade, quanto à sua, né, melhor utilização, tá? Esse nosso instrumento aqui, né, que nós vamos verificar também, é um relógio comparador, né? Esse aqui, no caso, nós podemos verificar que é um relógio comparador, né, centesimal, tá? Ele serve para fazer algumas medidas, né? No caso aqui, né, do controle dimensional, né? Podemos relembrar, por exemplo, quando falando em tolerâncias geométricas, nós vimos alguns esquemáticos com esse instrumento. Estão lembrados? Para controle de paralelismo, perpendicularidade, circularidade, é um dos instrumentos que é utilizado, né, claro, né, em conjunto com o seu suporte, tá? Ainda, né, podemos analisar também esse outro instrumento aqui, tá? Que é um relógio apalpador. Qual que é a diferença dele? Esse instrumento, ele tem uma dinâmica, né, uma mecânica diferente, tá? Ele tem aí, né, também o relógio, né? Esse daqui, né, podemos verificar também que é um aparelho, né, centesimal, ou seja, 0,01 milímetro de resolução, tá? E também é utilizado para fazer essas conferências de algumas tolerâncias, tá? Também estão aqui acomodados devidamente assim em suas embalagens. Muito importante, pessoal, né, a preservação do instrumento. Notem que aqui no caso, né, cada um deles tem um código. Isso é para a sua rastreabilidade. Então, toda vez que nós temos um instrumento de medida, nós comentamos que, né, é necessário ter uma rastreabilidade desse instrumento, inclusive das trenas, tá? Então, notem aqui que as próprias trenas também têm seu número. Ok? Essa aqui no caso, 0002. Lembram o que isso significa? Significa que essa trena tem um número de certificado, tem uma data de calibração, tá?
e esse certificado prova que ela tem uma integridade em sua extensão, tanto na marcação, tá? Quanto na seu material, na sua apresentação. Então, reparem também que falamos de sistemas métricos de medidas. Essa trena, no caso aqui, né, ela traz o sistema, né, de milímetros. Então, ela tem 1 milímetro de resolução, ok? Tem algumas informações aqui que nós podemos verificar, dá para perceber. Aqui está marcado 20 graus Celsius, 50 newtons, N, né? O que significa esse 20 graus Celsius e 50 newtons numa trena? No caso aqui, significa que essa é a temperatura e, né, a pressão, né, o torque que foram realizados, né, a sua calibração, a medida, né, os parâmetros de medidas da sua calibração. Então, só aqui nós vimos que, né, trabalhamos uma grandeza de comprimento, que é a própria trena, uma grandeza de temperatura, né, que é a temperatura de calibração, tá? E uma outra grandeza de força, 50 newtons, que é a pressão que vamos executar a atividade com essa trena, tá bom? Ok? Além desses instrumentos, o que mais que nós temos aqui, né? Lembra do micrômetro, né? Nós temos aqui alguns modelos de micrômetro também que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de hoje, tá? Então hoje nós vamos, né, analisar como nós utilizamos esses instrumentos, como nós verificamos esses instrumentos na prática do dia a dia, tá ok? Então temos aqui o micrômetro de 0 a 25, né? Temos o micrômetro aqui, né, de um outro range, ou seja, uma faixa de medição maior. Esse daqui, ó, é o micrômetro de 25 a 50. Então nós verificamos, né, aqui no seu corpo essa medida e já vemos a resolução também, centesimal, 0,01 milímetro, né? É a menor medida que nós vamos identificar ao rotacionar aqui o tambor, tá ok? Mesma coisa, ele tem o seu código, tem a sua calibração, tem a sua validade para a sua rastreabilidade durante a utilização, tá ok? Um outro instrumento também, né, fora o micrômetro que nós temos visto, né, aqui nós temos um exemplo de um micrômetro específico, tá? Vejam que, né, os batentes, né, já são diferenciados, né? Ok? Esse tipo de instrumento é um instrumento específico para engrenagens, tá? Por quê? Né? Ele mede com essa parte dos pratos internamente os dentes da engrenagem, tá? Para controlar os parâmetros de fabricação, ok? Então, só para demonstrar, entre os vários tipos, né, de instrumentos que nós vimos, é um instrumento específico também, ok? Que pode aí, né, ser utilizado, né, num processo de fabricação, né, de engrenagens, por exemplo, ok? Bem, vamos deixar de lado aqui os micrômetros, né? E vamos novamente voltar aqui com o nosso paquímetro, né? Fazendo uma dinâmica aqui com o corpo de prova, tá? Então, primeiramente, né? Para manusear um instrumento, né? O ideal vocês estão verificando, né? Já coloquei a minha luva, uma luva de látex, né? Que previne aí o contato do instrumento com, né, os sais, né, do suor da pele, né, que pode oxidar o instrumento, né? E também previne um pouquinho também a transferência de calor para o instrumento, tá ok? Então, normalmente ali dentro de um laboratório de metrologia, né, você segue, né, alguns padrões aí de temperatura, de umidade, tá?
visando a preservação desses instrumentos, tá? Então vamos fazer uma apresentação breve aqui desse instrumento. Esse, a princípio, né, é um instrumento, né, dos mais utilizados, porque é um instrumento de resolução 0,05, ou seja, o 005, nessa parte aqui, ó, do nônio, ele tem 20 divisões, já está até aqui, né, marcado aqui, 5, né, centésimos de milímetro, tá? Na parte fixa, ele vai ter divisão aqui, né, cada traço na parte inferior aqui, começando aqui no 0, de 1 milímetro. Então, se vocês repararem o número 0 e o primeiro traço, ele foi subdividido em 20 partes, que nós chamamos de nônio. E é a parte móvel do instrumento, tá? Então, verifiquem que eu consigo abrir e fechar através aqui de um pequeno suporte abaixo do nônio. Na parte superior, nós temos aqui uma trava, para quando nós coletarmos a medida, ok? Então, esse é o instrumento que nós vamos iniciar a medida, e aqui nós temos um corpo de prova, tá? Uma peça aleatória, né, que nós vamos coletar algumas medidas, ok? Primeiramente, né, nós temos que ter um bom apoio para a peça. Então, aqui na nossa, né, bancada, nós vamos deixar a peça firmemente, né, executar a medida apoiando o instrumento sobre, né, o local, né, a ser coletada a peça. Verifica-se se está realmente ali fixo, tá? Sem muita pressão, não precisa exagerar a pressão, né? Vocês estão vendo que a medida a ser coletada aqui, no caso, é um diâmetro, tá? Nós estamos coletando o diâmetro, ok? Normalmente a medida já vai ser executada ao apoiar o instrumento na peça, tá? Então aqui nós faríamos já a leitura. Porém, em casos que eu não consiga executar a medida diretamente quando eu apoio na peça, eu utilizo o recurso de travar o instrumento, retirar cuidadosamente, tá? Para se fazer a leitura. Então vamos tentar fazer a leitura aqui. Então vamos lá. No caso aqui, né, vamos, né, verificar que o instrumento está marcando próximo do 30. Conseguem perceber aí? Né? Porém, né, se eu verificar ali perpendicularmente, né, inclinar aqui, pode distorcer um pouco a imagem, não chegou no 30. É nesse caso que eu vou considerar o traço anterior do 29. Então, o que eu tenho aqui nessa escala? 29 milímetros é minha, né, medida confirmada. Então, são os dois primeiros algarismos que eu estou considerando na minha medida, tá? O que eu tenho que fazer com os outros algarismos? Verificar pelo nônio. E ao verificar o nônio, nós vamos perceber, né, qual dessas linhas, dessas partes, foram alinhadas na parte superior, tá? A primeira já sabemos que não foi, que foi o 0, né? Porém, como ele quase chegou no 30, né, supostamente eu vou procurar uma medida entre 7, 8 e 9, né? O 10 também não pode ser, né? Porque não, se tivéssemos alinhado o 10, isso queria dizer que nós tínhamos cravado a medida de 30, tá? 30 milímetros, ok? E não foi esse o caso. Então, observando bem aqui, nós podemos verificar que aqui na minha visão pode ter um pequeno erro de paralaxe, porque eu estou inclinando para a câmera aí. Mas na minha perpendicular, tá? O 8 foi o número que alinhou. Isso quer dizer, no caso, se nós quiséssemos coletar uma medida em polegadas, tá? Com o mesmo paquímetro nós conseguiríamos. Então aqui nós temos o paquímetro de resolução 0,5,
Na parte superior, nós vemos que ele tem aqui, né, a parte de polegadas, correto? Então nós conseguimos, né, fazer uma medida aqui, né, e fazer a leitura em polegadas. Então, lembra como é que funciona? Para se fazer essa medida em polegadas, nós vamos verificar primeiro na escala fixa, tá? Na escala fixa é 1/16. Nós vamos pegar aqui, basicamente, a leitura mais fácil é a gente contabilizar quantos traços nós temos. Sabendo que cada traço é 1/16, então nós temos 1/16, 2/16, 3/16, 4, 5, 6, 7, 8/16. Só que 8/16 é uma fração redutível. Eu consigo simplificar. Dá 4/8, né? 4/8 dá para simplificar ainda. 2/4. 2/4 dá para simplificar ainda. Ou seja, meia polegada. 1/2. Dá para perceber? O número 1 está aqui, né? Vamos verificar aqui, ó. 1 polegada, tá? Está bem aqui. Bem aqui na metade foi a nossa medida dessa espessura aqui, ó. Ou seja, essa espessura aqui, ó, corresponde a meia polegada, lendo diretamente no paquímetro, tá? E não precisamos fazer a leitura do nônio, porque vocês vão perceber que o 0 e o 8 estão alinhados, tá? Como eles estão alinhados, é que é uma medida cravada e a leitura só é feita na parte fixa. Muitas vezes na polegada acontece isso. Então, possivelmente, né, o que, né, é a dificuldade na polegada seria a dinâmica de se trabalhar com frações. Mas a leitura da polegada, ela é bem simples, tá? É só contabilizar 1/16. Se tiver cravado, você tem uma medida que nós chamamos aí, né, de comercial, uma medida mais padrão, né? Algumas medidas são mais conhecidas, né, no nosso dia a dia, como meia polegada, 3/4, 7/8, tá? A única ideia que vocês vão ter que ter é que a polegada, né, ela é um número ímpar dividido por um número par. Se os dois for par, eu tenho que, né, simplificar, ok? Bem, aproveitando então, né, nós temos uma outra peça a ser medida aqui, né, menor, esse corpo de prova. Então nós podemos medir facilmente aqui, né, com o nosso paquímetro. Porém, eu queria demonstrar um outro instrumento, né? Eu quero apresentar para vocês esse instrumento aqui. Ah, mas esse instrumento não é o micrômetro? Sim, é o micrômetro. Mas o que está mudando ele? Além do formato, né, que nós vimos, ele tem uma outra característica aqui, ó, de ter um segundo nônio aqui, tá vendo? Então ele tem uma referência no tambor, tá? Que é cada meia volta que você dá no tambor, né, ele vai dar meio milímetro de, né, deslocamento aqui na bainha, ok? Então aqui na bainha, ó, tem um traço menor, um maior, um menor, um maior. Então reparem que, né, se eu der meia volta, eu ando um tracinho, mais meia volta, eu ando mais um tracinho, a cada uma volta, meio milímetro. Aqui na parte do tambor que gira, né, eu tenho a parte centesimal. Então, no corpo, eu vou ler a parte inteira em milímetros, começando, esse caso aqui começa no 0, né, ele vai até o 25, tá? Então, esse instrumento aqui, ó, é um instrumento calibrado também, ok? Ele né, de 0 a 25 milímetros, e a resolução dele é milesimal. É isso que nós vamos entender aqui. A primeira parte, nós trabalhamos a parte inteira em milímetro, ok? Deixa eu focar aqui para vocês, tá? A segunda parte são centésimos, e essa parte aqui acima
tá? Onde eu tenho aqui o número 2, 4, 6, 8, até chegar aqui no 10, né? Que é o 0. Nós temos as casas milesimais, tá? Então, como funciona? Nós coletamos uma medida, vamos efetivamente coletar uma medida aqui. Então, notem que, para utilizar esse instrumento, eu posso fazer a abertura dele direto aqui no tambor, tá? Então, nós podemos abrir ele até chegar próximo da medida, tá? Lembrando, né, eu poderia fixar ele na nossa base, tá? Mas nem em campo, nem toda vez nós vamos trabalhar com uma base. Em campo, normalmente nós vamos ter que coletar a medida em campo, tá? E levar ali para o nosso relatório. Isso quando não é possível levar a peça, né, para um laboratório, tá bom? Quando está próximo da medida, tá? Eu vou fazer a abertura diretamente aqui pelo, né, pela catraca. Então notem que eu estou utilizando aqui, ó, a catraca, tá vendo? Então, abertura pela catraca, né? Vou centralizar ele aqui no meu diâmetro, fechando pela catraca o som característico dele, tá? Ele também tem a travinha. Nós vamos remover cuidadosamente para poder fazer a nossa leitura. Aqui dá para perceber mais, tá vendo? A parte do nônio da subdivisão. Então, nessa primeira parte aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, chegou no 25. Vocês podem ver aqui que o próximo seria 25, correto? Tá? Chegou no meio? Não. Tá? Mas passou do 25, um pouquinho. Passou quantos centésimos do 25? 36. 36, quase cravou no 37. Tá? Então, nós podemos ver aqui na linha aqui, ó, 35, 36, 37 centésimos. Então, eu tenho 25 milímetros e 37 centésimos, porque eu não cheguei em mais meio. Senão seria 37 mais 50, daria 87, tá? Não é o nosso caso aqui. Mas e a casa milesimal? Será que cravou mesmo essa medida? Aí nós temos que fazer uma leitura em cima dessas linhas aqui. Não sei se vai ser possível vocês verificarem, tá? Mas esse instrumento, né? Eu tenho que verificar o alinhamento dessa parte aqui para saber, né, as casas milesimais. Então, aqui da minha visão, tá? Eu estou verificando que, vamos verificar, ali no 8, tá? 8 seria o número que eu verifiquei aqui nesse alinhamento, tá? Para vocês que estão nos acompanhando, pode ficar um pouco mais difícil justamente por causa daquele alinhamento que eu falei para vocês. Isso aqui teria que estar bem alinhado, né, com a visão do operador, tá? E às vezes na câmera, por causa do foco, vocês não vão conseguir visualizar. Mas verificando esse alinhamento, né, eu verifiquei que o número 8 é um número, né, que está alinhado. Isso significa que a minha medida aqui, ó, vai ser 25 milímetros. Aqui no caso, deixa eu pegar aqui, 25 milímetros, 36, tá? Quase chegou no 37. Então é 36 mais 8, né? É milésimos. É a mesma coisa aqui, 360 mais 8 vai dar 368 milésimos, que é quase uma medida cravada aqui com o, né, com o 7. Tá? O que muda, né, nessa medida se nós utilizássemos um outro instrumento? Esse daqui também é um paquímetro. O que vai mudar nele aqui, vocês vão perceber, é a escala aqui do nônio, tá? Ele tem muito mais partições aqui no nônio, tá? Esse daqui é
paquímetro, né, de 2 centésimos, tá? A dinâmica vai ser a mesma. O que vai mudar nele, né? Nós podemos executar a medida, travar o aparelho, buscar aqui, visualizar, né, a medida. Novamente, quase chegou no 30, tá? Nós temos aqui próximo do 30. Nós vamos analisar qual que é o traço correspondente alinhado. Ele se torna um pouco mais difícil visualizar esses traços devido aqui, ó, a quantidade maior de divisões no nônio. Esse nônio tem 50 divisões, ao invés de 20 do instrumento anterior. Mas o princípio é o mesmo. Porém aqui, ó, na minha visão perpendicular, um tracinho depois do 2 está alinhado, tá? Considerando esse alinhamento, né, pode ser que vocês vejam outro, realmente por causa do erro de paralaxe, tá, pessoal? Que é a inclinação do instrumento. Mas daria 82 centésimos a minha medida. O que isso significa? Significa que, dependendo do meu instrumento, tá? O primeiro instrumento foi o paquímetro, né? Com resolução de 5 centésimos, nós vimos uma medida de 29,80, tá? E com o segundo instrumento, nós vimos a medida de 29,82 centésimos. A diferença de um instrumento para o outro, 2 centésimos, tá? É nesse caso que eu comentava com vocês nas últimas aulas, né, sobre a necessidade de, quando estivermos trabalhando com um instrumento desse tipo, colocar as duas casas decimais. Por quê? O 29 já sabemos que é a medida correta, né? Já vimos que 80 também ali, né? A casa do 8, eu não tenho dúvidas, vai ser 80 alguma coisa, né? A dúvida fica sobre o último algarismo, que é ou 0 ou 2. Se eu utilizasse um micrômetro, podia dar 81, entendeu? Ou poderia confirmar 80, ou poderia confirmar 82, tá? As medidas não estão erradas, elas são corretas, porém dentro da tolerância de cada instrumento, ok? Então perceberam que, né, a dinâmica de se trabalhar com os instrumentos, né, você tem que conhecer a limitação do instrumento, bem como a tolerância do processo. Se o processo tivesse uma tolerância, né, mais apurada, mais fina, né, aí seria o caso de eu utilizar um micrômetro, tá? Seria o caso de eu fazer uma medição com esse instrumento, tá? Então, na sequência a gente vai executar essa mesma medida com o micrômetro, pode ser? Porém, para isso, né, é necessário trabalhar com, vamos, né, primeiramente guardar esses instrumentos, tá? Então, esse daqui na sua devida caixa, tá? E esse outro instrumento, fechamos ele, tá? No seu devido local, tá? Para esse tipo de medida com o micrômetro, normalmente nós temos um outro, né, acessório, que é o suporte do micrômetro. Então, como funciona esse suporte do micrômetro, né? Nós apoiamos o instrumento sobre esse suporte, tá? Fixamos ele nesse suporte e a dinâmica de se trabalhar com ele, tá? Ele pode ser trabalhado como paquímetro. Como que nós fizemos com o paquímetro? Nós deixamos a peça fixa, tá? Deixamos a peça fixa e medimos diretamente aqui no corpo, né? Nós vamos trabalhar com um instrumento fixo, né? E colocar no instrumento a peça, tá? Nós vamos fixar, né? Aproximar a peça do instrumento e trabalhar aqui, né? Com a parte da catraca do instrumento, a linha certinho aqui, né? A linha certinho,
Pega bem o centro aqui, né? Ok. Ficou fixa a peça, tá? Vamos fazer a leitura? Nota que tem uma travinha aqui que vai facilitar a nossa leitura, né? Então, vou utilizá-la para travar a leitura e vou remover cuidadosamente a peça para a gente verificar essa medida, ok? Vou retirar aqui somente para facilitar aí a demonstração com vocês. Como que vamos fazer a leitura? Então, notem só, mais uma vez também chegou próximo aqui, né, do 30, tá vendo? Esse começa no 25, então 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? Então, como que eu tenho a certeza se ele passou do 30 ou não? Pelo tracinho de cima, né? Que passou o tracinho de cima e não passou o tracinho abaixo, tá? E aqui nós vemos que ele, né, deu quase uma volta, chegou na primeira metade de uma volta, né? Ele alinhou depois do 25 com 26, 27, 28. Então, cada vez que eu coloquei o instrumento, seja o paquímetro ou seja o micrômetro na peça, então coloquei a primeira vez, é uma medida. Coloquei a segunda vez, é a segunda medida. O mensurando, que é o valor, ele pode ser igual ou pode ser diferente. Então, qual que é a recomendação? Medir 3 vezes em pontos próximos, para verificar se não teve ali nenhum erro ao posicionar o instrumento, ou se não, né, um ponto ali, né, específico, não é discrepante, entendeu? Então, normalmente se coleta várias medidas, né, para se ter uma referência mais precisa do mensurando daquele objeto, tá ok? Tranquilo? 3 medidas dentro de uma resolução parecida. Então, esse instrumento nós vimos que ele é resolução de 1 centésimo. Nós tínhamos um paquímetro de resolução de 2 centésimos e temos um outro paquímetro de resolução de 5 centésimos, tá? É uma garantia de uma boa resolução, uma boa, né, tolerância para controle dimensional, tá ok? Bem, até o momento, pessoal, nós vimos, né, algumas medidas externas, né? Mas e se no caso desse corpo nós quiséssemos coletar essa furação aqui, essa medida interna? Perceberam que com esse instrumento eu não conseguiria? Com esse instrumento eu não conseguiria. E com o paquímetro? Com o paquímetro eu teria uma opção aqui, ó, tá? Que seria né, essa parte superior dele, tá? Então eu conseguiria ter uma noção dessa medida, tá? Colocando aqui, né, para vocês verificarem, através do paquímetro, tá? Através do paquímetro eu conseguiria ter uma noção dessa medida. Porém, existem instrumentos específicos para coletar, né, essa furação, tá? Essa furação aí, né, nós teríamos o imicro, que nós comentamos na última aula, tá? Bem como o outro furo aqui também, nós conseguiríamos, né, pegar com o paquímetro uma referência, tá? Ok? Aqui em torno aqui no nosso instrumento de 10, 11, 12, 13 milímetros, né? 13,5 milímetros aproximadamente, ok? É o diâmetro interno. Então, mais uma vantagem que nós temos com o paquímetro. O paquímetro possibilita a leitura, né, de medidas internas. O micrômetro não, a não ser que eu troque o instrumento e tenha um micrômetro interno, tá ok? Tranquilo até aí, né? Bem, né? Outra coisa também, né?
Notem que eu tenho aqui, né, uma altura, né, que nós temos aqui. Vamos alinhar a câmera aqui, tá? Essa altura, tá? Com o micrômetro eu não consigo coletar essa informação, porque não dá o tamanho, né? Já com o paquímetro, nós teríamos como fazer essa medida, tá? Pela haste de profundidade. Então, utilizando a haste de profundidade, nós conseguiríamos ter uma medida desse instrumento. Aliás, uma medida dessa, né, altura, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, a altura estaria próxima aqui de 127, não deu 127, tá? 126, né? Olhando aqui no nônio, né? Também próximo ali de 800, né? Ou seja, 80 centésimos, tá, ok? Então temos aqui, né, a altura, né, de todo esse corpo até chegar nessa parte do pescoço aqui abaixo, tá, ok? Com o micrômetro eu precisaria de um outro tipo de micrômetro, que é o micrômetro de profundidade. Então, nós vimos como que, né, podemos utilizar aí o micrômetro, né, o paquímetro, né? Vimos dois modelos aí, né, de corpos de prova, né? Porém, eu comentei no início de um outro instrumento, né, que é, né, o goniômetro. Então, o goniômetro, né, para quem não conhece, é um instrumento de medidas de ângulos, tá? Então, nós podemos aqui, né, estar também fazendo uma demonstração bem simples. O que muda, né? Aqui, nesse tipo de instrumento, nós podemos verificar que nós temos uma escala aqui, ó, que é uma escala que dá para fazer medidas lineares em centímetro, tá? Porém, ele tem também a escala angular no sistema sexagesimal. Então, dá para perceber que ele tem aqui, ó, né, alguns ângulos, 90, né, 91, 92, de grau em grau, ou seja, a resolução dele é 1 grau. Tá? Então, se eu quisesse um ângulo reto, eu estaria aqui, ó, posicionando ele, né, a 90 graus. Não sei se vocês estão percebendo, Fábio, mas não está alinhado a 90 graus. Isso por causa da inclinação que eu estou fazendo. Se eu inclinar novamente para cá, vocês vão verificar aí, né, que nós temos um alinhamento com 90 graus. Eu ressalto isso por causa que é muito importante ter a noção desse erro de paralaxe na hora de fazer uma leitura. Para quê? Para não fazermos uma leitura com instrumento inclinado, tá? Então, nós temos uma pequena peça aqui, né? Se eu quisesse saber, né, esse ângulo, né, que forma aqui essas faces, como que eu faria, né? Conseguiria colocar aqui, tá? E analisar, né, através da luz, o fechamento desse instrumento, tá? Pela luz, ele tem uma trava aqui também, que nós conseguimos travar, e eu consigo fazer a leitura aqui do ângulo. Aqui ele está próximo de 60 graus, ele não travou nos 60 graus, tá, pessoal? Então, para vocês terem ideia, aqui está dando 59 graus aproximadamente, né? A gente pode até perceber que não chegou no 59, ou a gente poderia considerar um 59 cravado, tá? Ok? Então aqui eu tenho 59 graus, tá? Fazendo outra medida, também está dando 59, né? Aqui já está dando uma diferencinha, né? 59,5, por exemplo, tá? Essa é a função aqui nesse caso. Mas você vai perguntar, mas está dando 60, próximo de 60, ou está dando 120? Aí que nós vamos fazer uma análise. Tá vendo esse ângulo aqui, ó, que se formou no instrumento? Nós temos que ter a noção se esse ângulo é um ângulo fechado ou se esse ângulo é um ângulo aberto. Então, apesar de estarmos aqui trabalhando com 60,
Na verdade, o ângulo é maior que 90. Ou seja, o ângulo que eu estou procurando é 120 graus. E aqui está próximo de 120, tá? Ele está um pouquinho mais aberto que 120. Aproximadamente 120 e meio, tá? Aqui fazendo a leitura. Tá ok? Então, os 60 e 120, né, são ângulos que são complementares. Vocês lembram lá de ângulos replementares, complementares e suplementares? É da matemática básica, da geometria, tá bom? Nós podemos, né, estar revisando na nossa aula, né, essa dinâmica também, tá ok? Então, mais um instrumento que nós temos aqui, né, que auxilia aí no dia a dia, nas operações básicas de controle dimensional. São instrumentos básicos que são basicamente aí, né, pertinentes à rotina do inspetor de qualidade, tá? Seja na soldagem, seja na caldeiraria, né? Espero ter, né, ajudado o pessoal aí que, né, não tinha muito contato com esses instrumentos, tá? A conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.